Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de metalurgia dos ferrosos, tá? Então a gente está aqui já na aula de ouro, tá? Então a gente vai ver hoje aquela primeira parte em que eu falo mais de aplicações do ouro e como as principais propriedades, o que faz esse metal um metal relevante e além disso a gente vai falar um pouquinho das propriedades, aplicações, né? Acho que eu já tinha falado isso, e aí também vou falar um pouquinho da ocorrência, quais são os principais países produtores, como o Brasil está localizado nesse ranking de países produtores de ouro, como são os minérios de ouro, tá? E depois, por fim, eu vou falar um pouquinho das ligas de ouro. Tá? Então, a gente vai falar algumas coisas básicas nessa primeira aula, que a ideia é introduzir vocês na metalurgia do ouro e, né, e na aula que vem a gente vai ver efetivamente como se faz para sair do minério ao metal ouro. Nesse caso existe um detalhe bastante interessante, é que o ouro especificamente a gente não vai ter o minério de ouro, o ouro é encontrado na forma pura no ambiente. Então, vocês vão ver que existem uns detalhes bastante específicos para o caso do ouro, tá bom? Então, vamos começar falando aqui, mas essa parte de detalhes específicos a gente vai mencionando conforme vai chegando a hora de fazer esses comentários, tá? Então, vamos começar primeiramente falando das principais propriedades e eu vou escrever em outra cor as aplicações. Então vamos às propriedades e aplicações do ouro. Tá? Então o ouro, a principal propriedade e que mais chama atenção, tá, quando a gente fala de ouro, tá, é a inércia química do ouro. Então o ouro ele tem uma inércia química. Tá? O que significa uma inércia química? Tá? Ele tem uma elevada resistência à corrosão ou resistência à oxidação, né? Resistência à corrosão barra oxidação. A resistência à corrosão e oxidação dele é tão grande que a gente encontra ele na natureza na forma de ouro nativo. Ou seja, ouro não é um composto de ouro. A gente vinha estudando anteriormente e a gente notou o quê? Que a gente encontrava lá, qual que era o minério de níquel? O minério de níquel era a pentilandita, um sulfeto de níquel e ferro. Qual que era o minério de cobre? O cobre é copropirita, um sulfeto de cobre e ferro. Aí a gente viu lá, qual que é o minério de manganês, lá em não ferrosos 1. Lá em manganês, não ferrosos 1, a gente viu que tem o criptomelano lá, que é um óxido de manganês, no caso, né? E assim vai indo. A gente sempre viu que os minérios dos metais normalmente é um óxido, é um sulfeto, eventualmente pode até ser um silicato em alguns casos, tá? Mas no caso específico do ouro, não. A fórmula do minério de ouro é ouro nativo. Por quê? Porque esse ouro é um metal nobre, então a inércia química tá ligada à nobreza do ouro. Então o ouro é um metal nobre e ser nobre significa o quê? Ele não se liga com outros elementos. Então você não vai encontrar um óxido de ouro na natureza, você não vai encontrar o sulfeto de ouro na natureza. Esses tipos de compostos eles não existem na natureza. Por quê? Porque o ouro é um metal nobre que não se liga a esses outros metais. Como resultado, eu tenho uma elevadíssima resistência à corrosão, porque a corrosão é oxidar, é formar um composto indesejado, ou eventualmente até eu quero oxidar o meu metal ali para formar aquela barreira, como a gente viu no nióbio, em outros metais ali onde a resistência à corrosão está condicionada à formação do óxido, mas no caso do ouro especificamente ele não tem essa degradação química que acontece em alguns outros metais, aliás, com todos os outros metais que a gente viu, eles eram em alguma extensão oxidados. A gente viu metais menos nobres, mais nobres, mas agora a gente está vendo o mais nobre de todos, que é o ouro. Tá? A gente encontra o ouro na forma nativa no ambiente, exatamente por essa inércia química que confere ao ouro uma resistência à oxidação e à corrosão. Tá? Além disso, o ouro ele é o terceiro metal quando a gente fala em condutividade elétrica.
Então, quando a gente fala em condutividade elétrica, tá? A gente está falando aqui, o ouro é o terceiro metal quando a gente está falando nessas propriedades, tá? Daí, né, é importante a gente começar a visualizar, né? Vocês sabem já da vida, é um dos primeiros metais que a gente começa a ter contato, né? Quando criança a gente já ouve falar de joias, né? Então, as joias elas são feitas, grande parte das joias são feitas de ouro, tá? E aí a gente tem também um ouro nos circuitos elétricos. Por quê? Por, por duas questões, tá? Então, ouro nos circuitos elétricos, eu já vou falando das aplicações, aproveitando o laço aqui das propriedades. Por quê? O ouro ele tem a terceira maior condutividade entre os metais, tá? E ele nunca oxida. Imagina que a gente precisa enviar algum equipamento para o espaço, por exemplo, tá? O ideal, a gente não vai ter oportunidade de fazer manutenção nesse equipamento. Então, por que não escolher um metal que não oxida para fazer os circuitos elétricos desse equipamento? Afinal, eu não vou conseguir. Imagina, eu mandei uma sonda para Marte e lá em algum ambiente os meus fios de condução elétrica oxidaram. Então, o que se faz? Eventualmente, a gente pode ter um fio de cobre, e aí vamos escolher uma cor aqui, um amarelo aqui, e aí um fio de cobre que eu posso recobrir ele com uma camada de ouro. E o que acontece? Quando vem o meu agente oxidante aqui, promover a oxidação, ele não consegue corroer o meu cobre. Então, eventualmente, eu utilizo ele recobrindo peças de cobre ou mesmo um fio inteiro sendo feito de cobre. Entendeu? Ainda tem essa opção. Tá? O meu fio inteiro pode ser feito de cobre, de ouro, desculpa, o fio inteiro feito de ouro, né? Então tem a opção de fazer o fio, tá? Isso aqui é uma seção transversal do fio, então aqui a gente tem um fio de cobre recoberto com ouro e aqui um fio totalmente feito de ouro, tá? Então quando eu mando esse material, ou mesmo coisas que a gente tem em circuitos elétricos do dia a dia, tá? Quando não se quer perder o circuito talvez por uma oxidação, se utiliza o ouro para ou recobrir o condutor ou eventualmente inclusive para ser o condutor elétrico devido também a essa elevada condutividade elétrica. Vocês sabem, o melhor condutor elétrico é a prata, o cobre é o segundo. A gente usa cobre porque ele é bastante viável economicamente, né? A prata é muito mais cara que o cobre. E aí o ouro ocupa o terceiro lugar quando a gente precisa de circuitos elétricos que são utilizados na indústria eletrônica, né? Então são mais a gente encontra ouro nos computadores, em equipamentos eletrônicos, celulares, coisas que realmente demandam, claro, uma quantidade extremamente pequena, tá? Mas são coisas que demandam maior qualidade dos circuitos elétricos. É óbvio que num equipamento, num britador, a gente não vai ver fios, nem fios de cobre recobertos com ouro, nem fios de ouro. Tá? É evidente que não tem necessidade disso, tá? Mais para equipamentos de muita precisão, que precisam ter bastante competência ali nos circuitos elétricos. Tá? E aí, outra coisa, ele é um metal com a maior ductilidade. Então, o ouro, dentre os metais, ele tem a maior ductilidade. Tá? Então, eu consigo imprimir, ele não encrua, tá? Teoricamente, ele não encrua, tá? E eu consigo imprimir deformação nele, de forma que com uma onça, com 28 gramas de ouro, eu conseguiria fazer uma chapa fina de 17 metros quadrados. Tá? Então eu consigo, com 28 gramas de ouro, eu consigo fazer uma chapa de 17 metros quadrados. Tá? O que é uma propriedade que, embora não tenha muita utilidade, né? Afinal, se a gente for fazer inclusive uma joia, a ideia é que essa joia não deforme com tanta facilidade, né? Então é uma propriedade meio, é uma curiosidade, mas também é uma propriedade meio que não tem muito
muita aplicabilidade prática. Entretanto, eu estou aqui falando para vocês bom, para a gente fazer a joia, né, é interessante que ele tem uma certa ductilidade, mas ele é dúctil demais, então por isso eventualmente é utilizado o ouro ligado quimicamente, tá? Então ligado quimicamente eu digo formando uma liga, né? Então com metais dissolvidos dentro do retículo do ouro, tá? Outra coisa, o ouro tem um ponto de fusão de cerca de 1063 graus Celsius. Tá? Então, o ponto de fusão não é um baixo ponto de fusão, mas também não é um ponto de fusão elevado. Se a gente comparar com os outros metais, a gente vai encontrar aqui outros metais que a gente estudou, inclusive no Ferroz, com um ponto de fusão bem mais baixo que o do ouro. Então, exemplos são magnésio, alumínio e cobre, desculpa, magnésio, alumínio e estou me esquecendo outro, zinco, por exemplo, tá? Magnésio, alumínio e zinco. Mas a gente tem também outros metais, como as próprias ferroligas, de cromo, manganês, eles possuem ponto de níquel, inclusive, possuem ponto, o próprio nióbio possui ponto de fusão mais elevado que o ouro. Então ele está meio que no meio do caminho entre os metais com maior ponto de fusão. Tá? Além disso, o ouro ele também tem uma das maiores densidades entre os metais. Então, o ouro é um metal extremamente denso, tem densidade de 19,3 quilos por decímetro cúbico. Então, bastante denso, metal extremamente denso. Tá? E ele também tem um retículo cristalino CFC, cúbico de faces centradas. E para finalizar, também uma propriedade que faz dele um metal único, né? A gente tem o cobre. Tá? O cobre é o único metal entre os metais que tem a coloração vermelha, né? Já o ouro ele tem essa coloração amarela. Então esse par de metais aqui são os únicos metais que não são não cinzas, tá? Todos os outros metais eles têm aquela cor acinzentada, tá? Quando a gente vê um outro metal com óxido, por exemplo, o titânio, ele tem óxidos de valências diferentes que têm colorações diferentes. Então a gente consegue ter uma peça de titânio e fazer crescer um óxido com uma cor diferente ali e dar um aspecto de coloração diferente. Mas o que a gente está enxergando é a coloração do óxido de titânio, que tem uma cor diferente. O titânio, se a gente pegar aquela peça com aquele óxido bonito, se a gente cortar ela e olhar a superfície logo depois do corte, a gente vai ver metal não oxidado. Esse metal não oxidado vai ter a cor prateada, a cor cinza ali de todos os metais, tá? Então, todos os outros metais, com exceção do cobre, que tem aquela coloração avermelhada, que a gente vê aí nos fios de luz, e o ouro, que tem a coloração amarelada, todos os outros metais possuem coloração cinza. Tá? Eu quero lembrar para vocês que o ouro ele é considerado um metal precioso. Tá? A gente pode acreditar, tá? Se vocês me perguntarem, e essa é uma opinião que eu não peguei efetivamente de livros e tal, mas se vocês me perguntarem, o cobre e o ouro ele tem um valor, primeiramente que ele foi um dos primeiros metais a serem encontrados. Isso muito se deve ao fato de que ele já era encontrado na forma metálica, né? O ouro nativo ele tem a cara de um metal, e se a gente olhar tudo que a gente consegue encontrar, imaginem a gente milhares de anos atrás, a gente não conseguia encontrar coisas muito diferentes de rochas no chão ou madeira, era tudo meio que coisas que a gente encontra naturalmente, tá? Então o metal era um material extremamente singular, tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente vive cercado de metais no mundo e parece uma coisa comum, tá? Mas milhares de anos atrás não se tinha tecnologia para se extrair metais, então quando a gente encontrava um metal, esse metal era uma coisa muito preciosa, porque era muito raro, e o ouro era um dos poucos metais que a gente conseguia encontrar
no estado metálico, tá? Ao lado da prata, acho que ferro também se encontra e cobre também se encontra muito pouco, tá? Então, o ouro foi um dos primeiros metais, então essa preciosidade do ouro, além do fato dele ser o único metal com coloração amarela, de ser um metal encontrado, de ser extremamente raro, entretanto, vocês devem observar que, se a gente olhar a tabela periódica, existem outros metais muito mais raros que o ouro e que não tem com propriedades muito mais interessantes e não tem esse mesmo peso que o ouro tem, na questão de dizer que o metal é precioso, tá? E até hoje a gente faz joias de ouro, por exemplo. Já não se vê tanto joias de platina, que é um metal inclusive que eu acho que inclusive é mais caro que o ouro, mais raro que o ouro e tem aplicações mais nobres que a do ouro, tá? Então isso tem também um peso histórico carregado nessa questão do valor das ligas de ouro, né? No caso o ouro em si. Tá? Então aí há um peso histórico embutido dentro do metal, tá? Porque vocês vão ver que as aplicações, além das joias que eu já falei para vocês, que é devido à resistência à corrosão, à oxidação e o aspecto bonito, né, de uma peça metálica de coloração amarela, né, aquele aspecto dourado ali é muito bonito, né? E também o ouro tem como aplicação de lastro monetário, então tu pode comprar ouro, vários países compram ouro para estocar, e é uma maneira de estocar dinheiro, né? Afinal, o quilo do ouro, né? A grama do ouro vale bastante, é uma maneira que a gente consegue estocar dinheiro de um jeito que com pouco massa a gente consegue estocar muito dinheiro, porque o ouro custa bastante, tá? Então, uma maneira, e além disso também pode ser utilizado como um investimento, tá? Porque se vocês forem analisar, o preço do ouro vem crescendo continuamente há bastante tempo, então é interessante como investimento. Então, quem tem dinheiro sobrando pode, uma das possibilidades é investir em ouro, afinal é uma commodity que tem o valor sendo aumentado com o passar dos anos, tá? Então você compra lá R$ 1.000 de ouro, daqui a 10 anos esses R$ 1.000 de ouro podem estar valendo mais do que R$ 1.000. Então, por isso é interessante comprar ouro como um metal, uma opção de utilização, tá? E aí agora, aqui eu estou falando aqui são as 3 principais aplicações dele, tá? E aí de resto lá, vocês podem olhar, tem cerca de metade aqui, tá? Então 48% do ouro é aplicado, 48,5% do ouro é aplicado na confecção de joias, tá? Então aqui, se não me engano, é 25% em lastro monetário, tá? Em investimento, lastro monetário. E aí, por fim, a gente tem nos eletroeletrônicos ali, a gente tem 7,5%, tá? Então essa é a divisão aqui de onde o ouro é aplicado nas principais. Aí depois tem uma gama enorme de aplicações, eu vou só dar um exemplo para vocês, tá? Dá para fazer um filme fino em vidro, tá? Filme fino de ouro contra a radiação ultravioleta. Tá? Vou explicar para que é isso. Radiação ultravioleta. Tá? Então existe uma aplicação bastante pontual, tá? Que é a aplicação de um filme fino de ouro, tá? De forma a permitir que a gente consiga visualizar através desse vidro que vai ser aplicado esse filme fino de ouro, tá? Que vai impedir que a radiação ultravioleta penetre esse vidro, tá? Vai diminuir a quantidade de radiação ultravioleta que vai penetrar nesse vidro. Dessa forma, qual que é o resultado disso? Tá? O resultado disso é que eu dou um conforto térmico maior para esses edifícios que utilizam esse filme fino, tá? Um filme bem fino, uma quantidade muito pequena de ouro, tá? Não chega a encarecer tanto assim,
tá? Ainda mais considerando que tu vai gastar menos dinheiro com condicionamento de ar, tá? Então existe outra gama de aplicações práticas lá do ouro que tem uma importância bastante limitada. Eu vou dar mais um exemplo aqui, que é a utilização em ligas para fazer prótese dentária, próteses que vão ser utilizadas ali por odontologia, né? E mais outra aplicação, até para alimentação existem, se você for, acho que em Dubai tem um restaurante que serve um filé com pequena quantidade de ouro na superfície, assim, que são aplicações extravagantes e eventualmente nem tão interessantes, tá? As aplicações tecnológicas mais importantes, tá? As joias não é bem uma aplicação tecnológica, mas é uma aplicação importante, afinal consome metade do ouro do planeta, tá? Eu estou expondo aqui outras aplicações a título de curiosidade, vocês podem pesquisar na internet, que eu acho que já não é tanto o escopo e acabar alongando um pouco a nossa aula com coisas muito pontuais que não são bem o objetivo da disciplina, tá? Então, aqui o que eu fiz para vocês foi elencar aqui as principais propriedades, tá? E também algumas aplicações do metal ouro, tá? Especialmente as aplicações mais relevantes, tá? E aí agora eu vou falar um pouquinho da ocorrência do ouro, tá? Então vamos trocar de cor aqui e vamos para ocorrência, tá? Então acho que vai caber aqui. Então ocorrência, tá? O país que mais produz ouro no planeta Terra, tá? Onde tem os maiores depósitos, é a África do Sul. Então, a África do Sul que mais produz ouro no planeta Terra, seguido da Rússia e dos Estados Unidos e da Austrália. Tá? Lembrando que o que eu estou falando aqui é de minério. Tá? Se a gente for olhar a produção de ouro, a China aparece aqui em primeiro lugar, tá? A produção do metal ouro. Tá? E aí o Brasil está colocado aqui em 12º. Temos o Brasil em 12º. Tá? Esses 4 países aqui, eles respondem por 67% da produção mundial. O Brasil produz 4% da produção mundial e os depósitos brasileiros estão localizados em ordem de importância aqui em Minas Gerais, tá? Pará, Goiás, Mato Grosso e Bahia, tá? É importante vocês notarem, ó, que 90% do ouro produzido no Brasil vem desses estados, tá? A produção de ouro do Brasil é extremamente espalhada pelo país, tá? Em Minas Gerais, por exemplo, que é o principal produtor, produz 50% da quantidade de ouro produzido no país inteiro, tá? E aí 90% inteirado com, se a gente juntar a produção desses países, desses estados aqui, desses outros estados como Pará, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Tá? E ela é extremamente dividida, tá? Existem algumas indústrias que operam grande parte da produção, a maior parte, a maioria esmagadora da produção, tá? Os garimpos também, que normalmente vêm de uma atividade ilegal, tá? E danosa ao meio ambiente, que causa muito dano ao meio ambiente e faz a extração de ouro com baixíssima eficiência, tá? Também faz com que esse leque de estados produtores de ouro esteja espalhado mais ainda pelo país, tá? Mas se vocês forem olhar nos documentos que eu coloco como referência aqui, especialmente no perfil da mineração do ouro, vocês vão ver ali que grande parte, a maior parte esmagadora do ouro, acho que mais de 95% do ouro produzido é produzido por indústrias que produzem ouro de uma maneira, como é que eu vou dizer, ecologicamente adequada, segundo os parâmetros nacionais, tá? Já a mineração por via de garimpo, tá? Além de não responder por uma produção
uma produção, vamos dizer, significativa, ela ainda traz uma gama de problemas. Então, uma coisa que é sempre importante se pensar, o ouro também ele traz alguns problemas sociais, tá? A mineração do ouro traz problemas sociais. Não é escopo da disciplina, mas é sempre importante vocês entenderem que eventualmente a gente divide aqui. Eu vou mostrar aqui o que é uma empresa, como que operam empresas que trabalham com ouro, porque um dia vocês podem ser técnicos em metalurgia nessas empresas que trabalham com ouro aí, que estão espalhadas pelo país, tá? Muito provavelmente vocês não vão nunca trabalhar num garimpo, então nem vou falar de como que é feita a mineração do ouro pela rota de garimpo, porque primeiro é uma rota que tem práticas extremamente danosas ao meio ambiente, e segundo, que não é uma prática legal de mineração de ouro, tá? Então, salvo se eu estou cometendo algum equívoco de legislação aqui, mas eu acho que não é uma prática que obedece os preceitos, né? Não tem a licença necessária e causa diversos danos ambientais, seja pela parte lá de produção do ouro metálico, que faz uma liga lá com mercúrio, e esse mercúrio acaba sendo disposto no meio ambiente de uma forma inadequada, seja pelo assoreamento de rios, que envolve a dragagem desse rio para submeter esse material a um beneficiamento gravimétrico lá em calhas, e isso acaba causando assoreamento de rios, o que é extremamente negativo, especialmente nas regiões norte do país, tá? Nos estados da região norte do país, tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Eu não vou entrar mais em detalhes disso, mas é sempre importante vocês conseguirem visualizar que o ouro é um metal que custa muito dinheiro, por isso ele atrai muito essa atividade de garimpo, tá? Mas ao mesmo tempo que ela garante o ganha-pão de algumas pessoas, ela causa um dano enorme ao meio ambiente, à população do entorno de quem produz esse tipo de material, e isso, bom, isso tem que ser avaliado sempre, e sempre se buscar fazer as coisas de uma maneira através de boas práticas. E por isso eu vou mostrar para vocês em outros semestres. Eu já falei de como que é feito o garimpo. A partir desse semestre eu não vou mais mencionar essa rota de obtenção de ouro, porque ela não é uma rota efetivamente significativa em relação à produção nacional, e ela também não é uma rota ambientalmente viável, tá bom? Então vamos seguir ali para o fim, onde eu vou falar qual que é o principal minério de ouro, né? E como que é feito o beneficiamento, e depois eu vou falar um pouquinho das ligas de ouro, tá? Então eu vou fazer um corte aqui para remover tudo que tem nesse quadro, e depois a gente vai adiante, tá bom? Bom, então vamos falar agora que eu cortei tudo que tinha escrito anteriormente, vamos para um novo quadro aqui. A gente vai falar um pouquinho de minério e beneficiamento de ouro, tá? Então, os minérios de ouro, tá? Eles ocorrem em depósitos sedimentares, tá? Sejam eles sedimentares, hidrotermais, metamórficos, hidrotermais, ou em placers, tá? Então, são tipos de depósito que eventualmente vocês viram lá em mineralogia, desculpa. Eu não vou entrar muito nisso, porque tem dois riscos importantes aqui. Primeiro, de eu alongar muito a aula com conteúdo que eu não vou precisar cobrar muito, porque vocês já deveriam ter visto anteriormente, tá? E segundo, que corre um risco muito grande de eu falar alguma besteira aqui, porque eu não revisei o meu conteúdo de mineralogia lá, eu só tenho esse dado das referências que eu estudei, tá? Então a gente vai falar especificamente do minério, tá? Então vocês têm que saber aqui basicamente quais são os tipos de depósito, tá? E aí a gente tem o minério de ouro, é o ouro nativo, então ele se encontra puro, tá? E metálico, então normalmente são pequenas gotículas de ouro dentro de uma matriz grande
de minério aqui com outras rochas aqui com composição química diferente, tá? Frequentemente associado com cobre, prata, chumbo e níquel, tá? Outros metais, tá? E eles estão sempre ocorre sempre na maneira nativa, na forma de pequenas pepitas dentro do minério, tá? Então a principal rota de beneficiamento do ouro, tá? Ela envolve vamos falar especificamente do beneficiamento, que a gente vai aumentar a concentração de ouro. Depois a gente vai vir etapas de metalurgia extrativa que a gente vai ver na próxima aula, tá? Numa aula que não vai ser tão longa, provavelmente mais ou menos do mesmo tamanho dessa aqui, que deve durar uma meia hora, 35 minutos no máximo, tá? Então, o beneficiamento tem um circuito de cominuição, então com britagem, moagem, seguido sempre de peneiramento, aqui um circuito de adequação granulométrica, né? Seguido de uma etapa de beneficiamento gravimétrico. Como vocês viram, o ouro com uma densidade elevadíssima, então bastante suscetível ao beneficiamento gravimétrico, tá? Então, uma etapa de beneficiamento gravimétrico seguido, tá? Então era para escrever para cá, mas como eu quero escrever nessa parte outra coisa, eu vou vir aqui para baixo, tá? Seguido de flotação, tá? Então, flotação, tendo em vista que o ouro está com frequência associado a outros sulfetos, a gente consegue remover esses outros sulfetos com flotação, aumentando assim a concentração de ouro no minério, que depois vai para etapas de tratamento de minérios, tá? Vai para etapas de metalurgia, aí ele vai para a metalurgia extrativa, que vai ser vista no ouro parte 2, tá? Que a gente vai ver a aula que vem, tá? Então assim que é feito o beneficiamento do ouro, tá? Para informações mais adensadas acerca disso, acho que vocês têm que olhar lá a disciplina de tratamento de minérios, tá? Já no caso específico do ouro, aqui o que acontece é mais ou menos isso: equipamentos lá de comunicação, equipamentos de beneficiamento gravimétrico e flotação, vocês veem lá na parte de tratamento de minérios. Eu não vou me adensar muito nisso, porque senão a nossa aula acaba ficando muito longa, tá? Então, minério, ouro nativo, tratamento conforme eu mostrei aqui, tá? Agora vamos falar um pouquinho das ligas de ouro, tá? Embora o ouro não seja, a gente não consegue fazer compostos, óxidos e tal de ouro, a gente tem diversas ligas, porque eu falei para vocês anteriormente, tá? Que o ouro ele é bastante nobre e ele é extremamente dúctil, o que pode ser um problema. Então, eventualmente, para aumentar a dureza do ouro, eu adiciono elementos de liga, tá? Assim eu promovo endurecimento por solução sólida, vocês já devem ter aprendido, né? Então a gente tem os quilates, né? Que é para descrever o grau de pureza da nossa liga de ouro, tá? Então eu vou falar aqui os três principais termos que a gente vai ouvir, né? Então são os 24 quilates, tá? Vocês vão ouvir bastante os 18 quilates e os 12 quilates, tá? Vocês podem ouvir 9 quilates, outras variações, acho que 15 quilates, também não tenho certeza, mas existe uma gama de possíveis quilates, tá? Mas a gente vai ver os principais aqui, que se referem à quantidade de ouro. Então, o 24 quilates ele tem 100% de ouro, tá? Ou virtualmente 100% de ouro, tá? Já o 18 quilates ele conta com 75% de ouro, então uma joia com 75% de ouro e outros elementos de liga, tá? 24 quilates eu nem sei se era tão utilizado para joias, ele é mais o metal da onde tu vai produzir joia, então tu mistura com outros elementos de liga. Ele é aquele metal utilizado para reserva monetária de bancos centrais aí pelo mundo, de nações diversas, tá? E também para quem investe, normalmente compra ouro puro, né? Ouro 24 quilates, e esses aqui mais utilizados, o 18 e o 12, mais utilizados em joias, porque a gente utiliza elementos de liga
como um material que vai induzir a um aumento da resistência mecânica por solução sólida. Então, o ouro não vai formar compostos aqui com esses metais. O que ele vai formar é uma solução sólida, e a solução sólida, lá por distorções no retículo cristalino, eventualmente vai formar um metal mais duro, que aí sim vai poder ser feito uma joia, porque a gente não quer uma joia totalmente molenga que facilmente arrebenta ou quebra ou estraga, tá? Embora o ouro tenha uma resistência à corrosão enorme, né? Então a gente nunca vai ver esse metal oxidar, mas eventualmente mecanicamente a gente vai estragar o metal, tá? Então 50% de ouro é o ouro 12 quilates, tá? Quem são os outros caras aqui que vai compor aquele 25% de elementos de liga ou 50% de elementos de liga? Então, eu vou falar aqui para vocês, tá? Existe uma gama de possíveis metais, são 6 metais principais, tá? Então, o ouro pode ser ligado, e com frequência é ligado, com prata, tá? Ele pode ser ligado com cobre e ele pode ainda ser ligado com o níquel, tá? E ele ainda, com menor importância, ele pode ter como elemento de liga o zinco, e aí a platina e o paládio, tá? Então esses são alternativas de elementos de liga utilizado em ligas de ouro, tá? Então aqui eu só falei para vocês um pouquinho de terminologia das ligas de ouro, tá? A gente viu ali quem que é o principal minério e o fluxograma bem simplificado ali do tratamento, né, de minérios de ouro, do beneficiamento de minérios de ouro. Tá? Na aula que vem a gente vai ver a metalurgia extrativa, como a gente sai de uma rocha onde a gente passou, teve um beneficiamento, aumento da quantidade de ouro nessa rocha. Aí a gente vai ter que dissolver esse ouro em um meio aquoso ali, através de métodos hidrometalúrgicos, e depois reprecipitar esse material, dessa vez puro, para fazer as nossas ligas de ouro. Tá? Antes disso, no quadro anterior, a gente viu um pouco de propriedades, aplicações e eventualmente algumas curiosidades sobre o ouro, né? E aí a gente ainda viu os principais países produtores, onde o Brasil está localizado nesse cenário e quais os estados que produzem ouro no país, tá? Então a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que necessitava ser explicado, tá? Então eu espero que tenha sido simples o suficiente para que vocês entendam, tá? E se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar nos nossos canais de solução de dúvidas. Se não, vocês podem fazer o exercício, tá, referente à aula de hoje. Então, eu quero agradecer de todos a atenção e eu aguardo vocês na nossa próxima aula para que a gente veja lá os métodos de extração, a metalurgia extrativa do ouro. E agora a gente vai se encaminhando já. O ouro é nosso penúltimo metal de metalurgia dos não ferrosos 2. Se vocês estão assistindo isso em outra disciplina, vocês têm que olhar o programa da disciplina para ver em que local se está localizado o ouro, tá? Mas se é não ferrosos 2, você já está no penúltimo metal, tá bom? Então agradeço a todos a atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.